reunimos 5 pessoas, dos quais nós tínhamos 2 adolescentes só e 3 eram adultos. Imaginássemos que 3 anos depois, numa sexta-feira à noite, nós estaríamos reunindo em inglês 92 crianças, como nós fizemos a semana passada. E batizaram ontem 18 crianças. Foram no total 21 adolescentes, professando sua fé em Cristo Jesus. E o nível de alegria, de entusiasmo, de paixão deles, coisa linda, coisa linda. É só Deus para fazer isso. Uma salva de palmas novamente, que ele vai bem forte. Ok, essa mensagem que nós vamos refletir hoje, ela nasceu da seguinte maneira. Vocês, a grande maioria sabe que essa semana passada, eu estava viajando. Obrigado, filha. Eu estava viajando, eu fui levar o Pedro, meu filho, para morar em Buenos Aires por 6 meses, onde ele vai estudar. E entre os choros e os pensamentos, eu assisti um filme no avião, na ida. E esse filme mexeu muito comigo, porque a tese do filme é o seguinte: e se nós nos calarmos diante de uma verdade? É mais ou menos essa a tese do filme. E se eu ficar calado diante de uma verdade? Aí eu me lembrei de uma frase do Dr. Martin Luther King, um dos meus heróis, que ele disse o seguinte: para o mal proliferar, não precisa de que a sociedade se torne mais ímpia, não precisa. Para o mal crescer, basta que o justo se cale. Entenderam? Faz sentido para você? Então significa assim, que para as coisas piorarem, elas não precisam realmente piorar. Basta que aqueles que sabem que devem fazer o certo se omitam. Então, nesse filme, a tese era uma mulher judia, pesquisadora, professora de uma universidade muito famosa, escritora de um livro, que foi confrontada em uma audiência, mais ou menos como nós estamos aqui, por um outro estudioso, um outro historiador, neonazista, ariano, que disse o seguinte: o Holocausto não existiu. O Holocausto foi uma farsa, foi uma mentira, foi uma fabricação histórica para ajudar os judeus. Os campos de concentração nunca tiveram gas chamber, os campos de concentração nunca tiveram crematório, nada, isso é invenção histórica. E ele se levantou e começou a debater com essa mulher, e a cena ficou muito ruim, e a publicadora do livro dela disse: olha, nós temos um impasse, porque nós temos um dos maiores historiadores do mundo, especialista na história de Hitler, dizendo que o Holocausto não aconteceu. Você está publicando o seu novo livro, já falando sobre os horrores do Holocausto. E ele resolveu levar você na corte para que o livro não possa ser publicado, isso na Inglaterra. Então a história do filme é o trial, o julgamento. Mas a frase que ficou comigo foi a hora que uma amiga dela, negra, chegou perto dela, sentada assim, e falou assim: por que você não deixa isso para lá? Presta atenção. Você é uma professora conhecidíssima, famosíssima, escritora. Por que você vai entrar nessa briga? Para que você vai entrar nisso? Porque a lei na Inglaterra é o contrário da dos Estados Unidos. Aqui, você é inocente até que se prove culpado. No caso lá, ela já partia do pressuposto que ela era culpada e ela tinha que provar a inocência dela. A inocência era: o que eu estou ensinando sobre o Holocausto é verdadeiro. É a lei lá. E o cara fez isso, levou ela na corte na Inglaterra, exatamente para tirar proveito da lei, sendo ele um cidadão britânico. E a amiga dela disse para ela assim: por que você não deixa isso para lá? Aí ela vai e olha para a amiga e diz assim: e o que será? E se isso não acontecer e as pessoas realmente acreditarem que o Holocausto não aconteceu? Entendem? Então ela estava diante de um impasse. Eu tenho uma vida confortável,
eu sou uma professora, eu tenho uma história de trabalho, mas e se eu me calar diante do desafio desse homem? O que vai acontecer com a história? O que vai acontecer com as gerações futuras? E ela vira para a amiga dela e diz assim: daqui a 20 anos, o que os nossos filhos ou netos vão contar um para o outro? E aí a história é que ela resolve realmente enfrentar o julgamento, e aí eu não vou contar o restante, porque se um dia vocês resolverem assistir o filme, está lá para vocês verem no final. A maioria das vezes, e olha comigo para um versículo que está no 2º livro de Crônicas, talvez aqueles que já têm costume aqui com a igreja saibam de cor, 2ª de Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, começou com o se, então faltou só o i, mas a gente pode colocar sem forçar o texto bíblico. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está aí o texto diante de vocês, se humilhar, orar e me buscar, ou buscar a minha face, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei a sua oração, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós sempre nos aproximamos do e se da forma negativa. Por isso que eu pedi muito a sua atenção, e essa eu acho que vai ser a mensagem mais curta que eu vou pregar na história minha como pastor nessa igreja. Porque essa mensagem eu pensei nas quase 90 pessoas que se tornarão membros da nossa igreja hoje no 2º culto. Porque nós temos 21 adolescentes e 68 ou 67 adultos. Louvado seja Deus, queridos, amém? Então, a gente sempre se aproxima pensando assim, não é? E se eu não tivesse feito isso? Não é sempre assim que a gente começa? A gente não põe não. E se eu não tivesse tomado essa decisão? E se eu não tivesse namorado aquela menina, aquele rapaz, casado com essa pessoa? E se eu não tivesse... Então a gente sempre pensa no what if, da parte negativa. Mas o interessante desse texto de 2ª de Crônicas 7,14, na minha opinião, é o versículo 13. Porque lá Deus diz assim: e se eu cerrar as janelas do céu de modo que não haja chuva sobre a terra? Eu vou parafrasear o texto um pouquinho, está lá o versículo para vocês, não sei se vão colocar na tela depois, mas e se eu ordenar ao gafanhoto que venha e destrua a sua plantação? Isso é Deus falando, olhando. E vamos pensar assim, Deus conversando com si próprio. Na verdade ele estava falando com o profeta, mas pensando para si próprio. E se eu resolver punir esse povo? E se eu resolver enviar toda sorte de dificuldades? E se eu fizer isso, fizer aquilo? Aí vem o versículo 14. Se estas coisas acontecessem, ainda que elas acontecessem, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ou se afastar dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu orei muito durante essa semana pensando em vocês de modo geral, né? Macro, porque eu não sabia quem estaria aqui. Para que Deus, porque tem que ser Ele, falasse ao seu coração nessa manhã. E eu queria trabalhar com vocês o what if, ou e se, 3 áreas da sua vida. Por exemplo, e se você olhasse para a sua relação com Deus de forma diferente? Como, você pode me perguntar? Primeiro, e se eu realmente entendesse que o plano de Deus para a minha vida, através do Evangelho, não é outro senão me transformar em uma pessoa mais parecida com Jesus de Nazaré? Se eu entendesse isso, se você entendesse isso, o que aconteceria na sua vida? Eu vou me antecipar e dar para vocês algumas sugestões. Eu acho que você repensaria toda a sua cosmovisão. Entende o que eu digo por cosmovisão? A forma que vocês leem o mundo, a vida. O seu fator de informação sobre como você vive.
Se eu entendesse que o projeto de Deus não é encher igreja aos domingos, para que nós tivéssemos uma euforia de 1 ou 2 horas, cantássemos, celebrássemos o que é tudo bom, fizéssemos tudo o que se faz num encontro religioso, mas continuássemos a viver a nossa vida da mesma maneira, que é exatamente o que acontece hoje, não é não? E se eu entendesse, realmente entendesse, que o projeto de Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo, não é outro, a não ser fazer de mim um homem, e de você uma mulher, ou um homem, como os que estão aqui, mais parecidos com Jesus. Como é que eu viveria? Você não tira o olho de mim um pouquinho e pense. Porque eu acho que você vai chegar à conclusão que a maioria de vocês não tem um what if. Vocês visem pela forma negativa. Segundo, na relação com Deus ainda. E se eu realmente entendesse que o meu testemunho de vida pode trazer gente para perto de Jesus ou afastar gente de Jesus? Como é que será que eu viveria? Será que eu iria nos lugares que eu vou? Será que eu faria o que eu faço? Será que eu beberia o tanto que eu bebo? Será que eu comeria o tanto que eu como? Será que eu faria aquela atitude? Será que eu me relacionaria com esta pessoa? Será que eu falaria as coisas que eu falo? Será que eu realizaria os negócios que eu realizo da maneira que eu realizo? Se eu realmente entendesse que o meu testemunho de vida, que quem eu sou, e testemunho de vida, gente, presta atenção, não é igreja. Aqui todo mundo tem cara de bonzinho, certo? Você olha para as pessoas, está tudo fabricado. Você entrou aqui, você já... eu me lembro da Sara, minha filha, ela sempre foi muito inquiridora das coisas, e um dia eu tive que sentar com ela, ela era pequenininha, botei ela no colo e falei, filha, o papai te ensinou uma coisa, porque a Sara era o seguinte, quem estava aqui no início da igreja se lembra, ela via uma pessoa entrar na igreja, já corria e pulava na pessoa, para dar um abraço. E um dia eu sentei ela no colo e falei, filha, aqui nesse lugar nem todo mundo é bom. Imagina, o pastor falar para a filha da congregação que ele está começando. Nós éramos lá na igrejinha pequenininha, um grupo pequeno de pessoas. Aqui tem gente doida. E o olhinho dela foi arregalando assim. Aqui tem gente que faz o mal para os outros, filha. E aí, sabe qual foi a pergunta dela? Ela falou, mas aqui não é uma igreja? E se nós entendêssemos, querido? What if eu realmente entendesse que a forma que eu vivo tem uma influência incalculável no que os outros vão pensar sobre Deus, sobre quem é Jesus, sobre o que é a vida cristã? Pensa comigo um pouquinho, deixa Deus abrir o seu coração para pensar nisso. E se eu realmente entendesse isso, eu viveria como eu vivo. Era para ser reflexivo, mas não é para ser desse jeito aí não, porque parece que vocês estão morrendo, né, gente? Ainda na relação com Deus, eu disse que seriam 3 em cada área. Vou falar da relação com Deus, da igreja e com a família. E se você e eu realmente decidíssemos orar? O que será que aconteceria? O que aconteceria com a cidade? O que aconteceria com a família? O que aconteceria? Será que se os meus filhos entrassem desapercebidos no quarto? Porque menino não bate na porta, né? Ontem eu fui assim lá para o batismo, mas eu ia entrar na piscina e eu falei na casa lá, falei, gente, deixa eu trocar de roupa em algum lugar. Ah, vai lá no meu quarto, pastor. Eu entrei no quarto, na hora que eu estou trocando de roupa, veio um adolescente, do jeito que é velho, abre a porta e entra. Falei, hello, it is me you're looking for. O menino tem... E se numa dessas abridas de porta, o seu filho te visse de joelhos? E se, numa dessas chegadas repentinas em casa, a sua mulher te visse debruçado, no sofá, no counter da cozinha, com lágrimas nos olhos, falando com Deus? What if um amigo seu chegasse para fazer uma brincadeira com você e fosse interrompido pela cena, porque ao pensar em brincar, ele encontra um homem
que está falando com alguém com quem ele não vê, e ele parasse para perceber o que está acontecendo e entendesse que você está orando. Vocês já pararam para pensar? Porque parece que nós montamos um circo. E nesse espetáculo que acontece no palco do circo da vida, nós vamos levando, mas e se tiver algo mais? Porque quando Deus diz assim, se no meu projeto, ou nos acontecimentos históricos, a tristeza se abater, descer sobre vocês, se vocês orarem, eu ouço. E se você realmente acreditasse que a sua oração não é uma fabricação de palavras bem montadas, com um endereço para manipular uma deidade que vai agir a seu favor, e se você realmente acreditasse que Deus te ouve como um pai ouve um filho, como é que seria? Como é que você oraria? Vocês acreditam que tem pessoas do meu convívio que se a gente estiver junto e eu falar assim, fulano, ora, eu já sei metade da oração dele? Porque há 20 anos é a mesma. É como se, e não estou dizendo isso de mal, porque é impensado. A pessoa cria um arcabouço da oração. Lembra quando nós estudamos português, que a gente ia fazer redação? Na minha época chamava de redação, não sei o tanto que é antigo o negócio. E a professora ensinava como é que você começava, tinha a introdução, tinha o desenvolvimento da ideia e tinha a conclusão. Então, como a gente ainda não tinha uma cabeça boa para desenvolver esses pontos, do modo que a gente introduzia a gente introduzia as outras todas apenas mudando o tópico. E tem gente que é assim, Senhor Deus, Eterno Pai, taranã, você sabe até a hora que ele vai começar a pedir, você já sabe o que é, está formatado. E se a sua oração fosse realmente uma demonstração da sua alegria, do que você sente, do seu fervor, do seu amor a Deus. E se um pai orasse por um filho ou por uma filha, com o amor que ele diz sentir por aquele menino ou aquela menina, como é que será que seria essa oração? E se você orasse pela sua igreja, com a mesma intensidade que você põe a força no seu trabalho, o que será que aconteceria conosco? Você está entendendo? What if? Só what if? E se? Mas na minha relação familiar, e se eu e você entendêssemos que ser cristão, veja, eu falei que o projeto de Deus é me transformar num homem mais parecido com Jesus e em você, mas se eu entendesse que isto, ser cristão, what if? Presta atenção, eu sou pastor. Parte do meu trabalho é conversar com pessoas, é ouvir as mazelas, as tristezas, as alegrias também de vez em quando, mas são as mulheres que reclamam dos maridos, são os maridos que reclamam das mulheres, são aqueles que dizem que o casamento vai acabar, enfim, what if? E se eu entendesse que ser cristão na família é deixar Deus me mudar e não tentar todo dia, a qualquer preço, mudar o outro. O que será que aconteceria nessa casa? Já pararam para pensar? E se eu entendesse que o projeto de Deus, ao me fazer um homem cristão, é me colocar numa rota de lanternagem e pintura, numa rota de reforma diária, constante, onde o objeto a ser transformado sou eu e não o outro. Será que eu então não entenderia, ao invés de ficar brigando com o meu cônjuge, que eu deveria levantar os meus olhos aos céus e dizer, Senhor, muda-me? Entendem? E se? Ora, deve ter muita gente aqui que o português e a compreensão da língua portuguesa a nível acadêmico é extremamente maior que a minha. Mesmo porque eu moro aqui há 30 anos. Mas esse se é um condicional, poderia ser colocado talvez como um advérbio, uma preposição, mas é um condicional, ou seja, para que o mal cresça na sociedade não é preciso nascer mais bandido. Basta que quem pode ser justo e fazer o bem fique calado, se omita. Então, e se significa que se Jesus não falar ao seu coração hoje,
E se essa mensagem não for absoluta e totalmente desconstruidora dos valores que você elegeu como proposta existencial, vai acontecer nada. E as famílias vão continuar sendo destruídas. E os casamentos vão continuar acabando como a gente acaba uma festa, que foi boa enquanto durou. Que os filhos vão continuar chorando o estado relacional dos pais, escondidos, e vão buscar alívio para essa dor em diversas outras coisas, como drogas, bebida, uma sexualidade prematura, uma relação com alguém que não deveria, ou até mesmo a má interpretação da sua própria sexualidade. Por quê? Porque, e se eu entendesse que o objeto a ser transformado sou eu, nunca é o próximo? E você pode dizer, mas ele é ruim, ela é difícil, não interessa. E se eu entendesse que o objeto a ser transformado sou sempre eu? Segundo, na família ainda. Já imaginaram? E se eu decidisse que os conceitos do Evangelho é que vão determinar os meus passos, e não os meus desejos ou vontades? Como é que será que eu viveria? Se eu decidisse que o que vai direcionar tudo o que eu faço na minha casa com relação aos meus filhos, a minha mulher, a minha família, são os conceitos do Evangelho, e não o que eu desejo. Porque tem gente que chega para mim e fala, pastor, mas eu desejo isso tanto. Eu também desejo muitas coisas, e eu sei que você deseja. E vamos tirar a máscara, porque todos nós somos pecadores, até aqueles que se acham mais santos já pecaram porque se acham mais santos do que os outros. Você vê tanto que o pecado é eficaz. Todos nós, inclusive eu, temos alguns desejos que nós não deveríamos ter, verdade ou não? Você não vai concordar porque você é muito crente, deixa só eu passar por ruim aqui na frente, não é verdade? Todos nós. Então, se fosse para eu andar pelos desejos meus, eu já teria metido os pés pelas mãos diversas vezes, e algumas delas talvez extremamente destruidora para a minha vida, para a relação, para a confiança que me foi depositada por pessoas e pela minha própria família. Por quê? Porque há em mim uma natureza pecaminosa que luta contra tudo o que é de Deus na minha história. Então, se eu, Manuel, fosse andar pelos meus desejos, eu já teria sido destruído, e destruído muita coisa boa. What if? E se eu decidir que, sendo cristão, o que vai guiar e determinar a minha vida e os meus passos são os conceitos do Evangelho e não a minha vontade? O que será que aconteceria? Você ainda está comigo aqui? Será que eu não abriria mão de algumas coisas? Será que eu não olharia para alguns desejos e dissesse, e não precisa ser falso, pode dizer, esse negócio é bom mesmo, mas por trás dele é destruição e morte. A proposta é legal, mas o resultado é horrível. Deixa eu contar uma experiência para vocês. De vez em quando eu brinco aqui na igreja sobre esse negócio de coisas boas da vida, né, com os amigos aqui. Eu embarquei em Atlanta, num voo direto para Buenos Aires, são 10 horas e pouco, é um voo longo. E a dog class lá atrás não é bacana, vocês sabem, né? Apertadinho, aquele negócio. Só que eu sou frequent flyer numa determinada companhia, então eu ganho uma cadeira com um pouquinho mais de espaço, aquelas de emergência, aquele negócio e tal. Cheguei eu e o Pedro, Pedro sentou-se, tinha um homem sentado na minha cadeira. Aí eu falei para o homem, falei, moço, essa cadeira é a minha. Ele falou assim, então ela tem dois donos, você e eu, porque eu também tenho um boarding pass com o nome dela. E o avião assim, lotado, que não tinha uma cadeira. Aí a aeromoça, a aerovelha, né? Hoje em dia não é mais a aeromoça, a aerovelha ouviu e veio e falou assim, o que está acontecendo aqui? Falei, olha, nós dois estamos na mesma cadeira. Aí ela falou, então me dá o boarding pass de vocês. Pegou e foi para lá. Voltou daí um minutinho, junto com outro homem, o homem virou para o senhor e falou, o senhor pode ficar aí. Aí o senhor pega suas coisas e vem comigo, eu. Falei, vou para onde? Ele foi lá para a primeira classe. Escuta! Aí na hora que eu peguei o boarding pass, ela falou, sua cadeira é a 8B. Falei, e meu filho? Aí ela falou, não, o senhor é platinum, seu filho não é. Eu não posso levá-lo.
Falei, então eu também não vou. Aí o homem estava do meu lado e falou, deixa ser bobo. O americano estava do meu lado e falou, deixa ser bobo. Seu menino tem 19 anos de idade, vai, viagem é longa. Falei, não vou. O cara que estava do outro lado falou assim, minha filha aqui tem 6, vocês me der, eu largo ela aqui e vou. Vocês acreditam? Quer dizer, virou um diálogo dentro do avião. Eu, os dois comissários de bordo e os passageiros ao meu redor. Aí eu virei para o cara que me deu, falei, escuta, eu posso dar o meu direito desse senhor ir lá na primeira classe e eu viajar ao lado do meu filho? O cara falou, mas por que você vai fazer isso? Falei, porque para mim é mais importante passar essas 10 horas sentados ao lado do meu filho do que dormindo confortavelmente lá na primeira classe. Aí o homem que estava sentado assim disse, você vai me dar? Falei, se o senhor quiser, está aqui. Aí ele falou, falei, você me deve uma... Ele falou assim, eu te pago uma janta ao chegar em Buenos Aires. Falei, paga nada, nunca vai me ver mais na vida. Foi embora o homem para lá. Não, mas pensa comigo. Por que eu agi assim? Por que uma vez, quando eu era pastor dessa igreja, nós éramos apenas 60 pessoas? E meu salário era bem pequeno na época, mais do que era agora, porque eu tinha feito uma opção de fortalecer essa igreja, ganhando o mínimo que eu pudesse. E eu recebi um convite para pastorear uma igreja, uma grande comunidade de americanos e brasileiros juntos, mas eu ia trabalhar como executive pastor numa igreja americana, ganhando $122 mil por ano. E eu não pensei 2 minutos para dizer não. Por quê? E se você decidir viver por princípios, que foi o que eu decidi? Meu princípio, eu vou ficar com meu filho. Gente, diante de Deus, não pensei 2 vezes, nossa, que povo tá... Porque aquela comida de avião ali atrás é uma brincadeira, né? E principalmente quando você voa muito, você já sabe, chicken, pasta or beef. E é tudo a mesma coisa, os pratos são duplicados, o sabor é uma maravilha, louvado seja Deus. Mas eu decidi que o que vai guiar a minha vida são os valores do Evangelho e não meus desejos. Então, quando eu tive uma proposta de ganhar, sei quantas vezes mais do que o que eu ganhava, por que aquilo não me apeteceu? Porque eu decidi viver pelos valores do Evangelho. Por que a primeira classe não me apeteceu mais do que a companhia do meu filho? Porque eu ia poder acordar no meio da noite, olhar para ele dormindo, passar a mão no cabelo dele, dar um beijo, ficar perto. Não tem para mim, não tem preço. Por quê? E se você decidisse que na sua casa, quem vai determinar a sua vida são os valores do Evangelho e não os seus desejos? Porque creiam, se eu e você vivermos pelos nossos desejos, irmãos, a nossa vida será um fracasso existencial. Nós podemos conquistar algumas coisas aqui e acolá, algumas coisas temporárias, ter algumas alegrias, algumas até muito intensas momentaneamente, mas o resultado não é legal. Última da família. E se nós decidíssemos que quem vai dar direção espiritual na minha casa sou eu, não é um estranho, não é a moça da televisão, não é o rapaz do filme, não é o pensamento hollywoodiano, não são os conceitos filosóficos ou sociológicos desse mundo que a gente vive. Quem vai dar direção espiritual para minha casa sou eu. E se cada um de nós aqui decidíssemos isso? Você já parou para pensar? Pai, estas verdades tu as ensinarás aos teus filhos, andando pelo caminho, deitado ou levantado, tu as inculcarás nos teus filhos. E se a gente realmente cresce nisso? Que quem vai dar direção espiritual para minha casa sou eu. Eu vou dizer para minha filha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não é porque o papai gosta ou não gosta. De acordo com a palavra de Deus, filha, isso aqui está errado. Eu vou dobrar os joelhos e interceder por eles. Eu vou orar com eles quando eles precisarem. Eu vou assumir a responsabilidade espiritual da minha casa. E se isso acontecesse, irmãos? Já pensou? Eu não sei se você consegue pensar muito rápido, mas você deixa passar diante de você uma cena. Como é que seria esse lar? Como é que seria essa casa?
se o meu povo que se chama pelo meu nome, se basta que eu entenda que há atitudes e ações que precisam fazer parte da minha vida, para que a minha história e a nossa história seja diferente. Eu digo para você, porque você pode pensar aí assim, olha, mas isso é a minha vida, o que isso vai afetar vocês? Quando um casamento se desfaz nessa igreja, eu choro. Porque eu estou casado há 31 anos, se Deus me permitiu, esse mês de julho, agora dia 26, eu e a Ana fazemos 31 anos de casado. Amo a minha esposa mais do que quando a gente era namorados. Então, você podia dizer, pastor, você tem seu casamento, por que você está preocupado? Porque a sua dor dói em mim. Porque eu vejo que alguém, sabe por que dói? Porque eu vejo que alguém fracassou em entender o Evangelho. O Evangelho. Porque se você entender o Evangelho, e se você entendesse o Evangelho? Nós poderíamos ser muito mais saudáveis. Eu iria ter menos criança que me procura e senta lá, e eu vejo lágrimas escorrer no olho daqueles meninos que arranca muito mais em mim do que neles. Porque um pai e uma mãe em algum lugar não entendeu que ser de Cristo é viver por outros conceitos, gente. Tem gente ainda apaixonado por uma transa sexual. Tem gente apaixonado por uma garrafa, tem gente apaixonado por uma forma estranha de fazer dinheiro, tem gente apaixonado por um telefone celular, tem gente apaixonado por um cigarro, tem gente apaixonado por uma droga. E não entende que se nós agirmos pelas nossas paixões, tem gente apaixonada pelo futebol, nada contra. Mas se eu viver pelas minhas paixões, tudo aquilo que tem significação além delas, não existirá na minha história. Eu não desligo a televisão uma hora do futebol, para quem é o apaixonado, porque eu não goste. Não, eu gosto. Mas é porque tem algo que, embora eu não goste tanto, é o que eu devo estar fazendo nesse momento. Então eu desligo esse negócio. E se cada um de nós aqui entendêssemos isso? Agora vamos terminar com a igreja. Amém? Vocês estão comigo? Deixa Jesus falar no seu coração, por favor. Abre o seu coração um minutinho e imagina, e se eu estiver falando a verdade para você, você que é, e aqui a gente recebe muita gente que tem muitas dúvidas sobre a igreja, sobre o evangelho, sobre Deus, eu não me importo você me julgar, mas pergunta para você, e se esse homem estiver falando a verdade hoje de manhã? Só isso. Vamos pensar na igreja. Como é que seria a cena se nós todos aqui realmente acreditássemos, ele faz isso todo dia no programa de rádio e não aprendeu o que não deve fazer ainda. E se todos nós aqui acreditássemos, olha para mim um minuto, que uma igreja pode ser melhor. Você consegue enxergar a cena? Você viria para o culto da forma que você vem? Você se relacionaria com as pessoas da forma que você se relaciona? Você seria quem você é, faria o que você faz? Agiria da maneira que você age, faria os comentários que você faz? Apenas se todos nós aqui acreditássemos que uma igreja pode ser melhor, que uma igreja pode ser justa, pode ser honesta, pode ser boa, pode ser sincera, ter defeitos, porque todos nós temos. Ser uma igreja que se importa com os outros, que ama, que respeita, que honra, que abraça. E se isto ganhasse o nosso coração, o que aconteceria com a New Life? Responda para você, por favor, responda para você. E se você realmente acreditasse que uma igreja pode ser melhor? Segundo, dentro da categoria da igreja, e se você realmente tivesse convicção que os seus dons, que os seus talentos, que a sua vida foi dada por Deus para que ela seja usada
para a honra e para a glória de Deus e para o benefício das pessoas, o que aconteceria? Será que você participaria de cultos apenas como alguém que vai ao cinema e vê uma peça? Ou vê uma peça de teatro? Será que você viria para receber tudo que você recebe da melhor maneira? Será? Eu acho que não. Eu acho que se você realmente entendesse que os seus dons e talentos são necessários e úteis para o crescimento da igreja, você jamais se permitiria ficar sentado em um banco de igreja, sem servir ninguém. Olha a história que aconteceu comigo. Eu deixei o Pedro na casa que ele vai morar e fui pegar um táxi para o aeroporto de Buenos Aires, e é bem longe. Peguei um táxi, eu entrei no táxi chorando, o cara me viu beijando o Pedro. Ele andou assim um pouquinho, ele falou assim: é seu filho? Falei: é. Ele vai, o que ele vai fazer aqui? Falei: ele vai morar aqui um tempo. Aí o cara falou assim para mim: você está triste, né? Falei: você tem filhos? Aí ele pegou uma foto, mostrou, falou assim: tem um casal de gêmeos, de 11 anos. Aí ele falou assim: hoje eu sou um bom pai. Isso com o meu espanhol, que é uma maravilha, né? Eu doido para emendar a conversa, para terminar logo, porque eu ia acabar o vocabulário daí um pouquinho. Aí ele disse assim, eu falei: mas por que hoje? Ele falou assim: porque hoje eu sou de Jesus. Eu falei: ah, que legal. Eu falei: eu sou pastor. Aí ele falou: ah, que bom. Ele falou assim: sabe o que eu era? Eu falei: não. Ele falou assim: eu era guarda-costa dos chefes do tráfico aqui, do tráfico de drogas, na maior favela de Buenos Aires. Se chama 1114. Ele falou assim: eu fui viciado em cocaína por 20 anos e eu era um dos assassinos, um dos protetores dos chefes do tráfico. Eu falei: como é que você conseguiu sair? Ele falou assim: eu fui um bom bandido, então eles me permitiram sair, porque eles não permitem, com uma única condição: eu nunca mais posso pôr o pé na favela. Se eu pisar na entrada da favela, significa que a proteção que eu ganhei para viver acaba e eles vão me matar ali, a mim e a minha família. Aí ele falou: mas eu também nunca mais quero voltar lá. Eu falei: aí como é que foi sua conversão? Ele falou assim: eu estava no morro, lá não tem morro, perdão, na favela, a favela é bem flat. Estava na favela, e um amigo meu passava sempre na porta de um bar, carregando uma Bíblia para uma igreja cristã. E um dia ele falou assim: vamos comigo. Aí eu pensei comigo: eu não estou fazendo nada mesmo hoje, eu vou. Foi, deixou as armas no bar e foi. Agora presta atenção, o que converteu ele não foi a mensagem do pastor, não foi o louvor da igreja, não foram as orações, foi nada. Sabe o que converteu ele? Isso ele me contando, um baita de um cara. Ele falou assim: eu entrei na igreja e veio um homem e me deu um abraço. Escuta, gente, se eu ouvir, com tanto amor. Lá na Argentina, os homens beijam os outros cumprimentando. Dá um beijo do lado assim. Ele beijou meu rosto e ele me abraçou, mas aquele abraço dele passou tanto amor para mim que eu me converti naquele, mas o culto não tinha nem começado. E se você entendesse que a sua vida, que os seus dons, que os seus talentos, que tudo que Deus te deu, pode trazer um bandido para os pés do Senhor, você entraria nessa igreja sem nem olhar para quem está do seu lado? Você participaria do culto como se as pessoas que estivessem do seu lado são todas robôs, tudo número. Será que você se permitiria viver uma vida cristã, onde nada sai de você para os outros, onde nada muda, onde nada faz o bem, onde nada desemboca em alguém que vai contar uma história dentro de um táxi para o outro? Esse homem que deu o abraço nele morreu em 2009. Por que eu sei? Porque na igreja que eu fui pregar, havia alguém que conhecia esse homem. E eu já sabia da história do homem, que ele tinha esse costume de abraçar as pessoas. E ele morreu em 2009. Talvez ele nunca soube que o cara que era guarda-costa dos chefes do tráfico na favela
entendeu o amor de Jesus por causa de um abraço e de um beijo no rosto? Será que, what if, e se eu acreditasse realmente que meus dons, por pequenos que eles sejam no meu julgar, Deus me deu para que eu desse, para que eu servisse, para que eu fizesse, para que eu não ficasse aqui nessa autocomiseração, reclamando da vida o tempo inteiro, das pessoas o tempo inteiro, e se eu entendesse que a forma que eu receber uma pessoa no estacionamento, na recepção, aqui dentro, que na forma que eu cantar, tocar, falar, orar, cuidar de uma criança, servir um café, e se eu entendesse que isso é um dom de Deus para que alguém venha para Jesus, eu viveria como eu vivo? Por último, e se eu entendesse, e você entendesse, que cada um de nós foi chamado para chamar outros para Cristo. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro também fala isso, porque ele nos chamou de um mundo de trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de sermos anunciadores das virtudes daquele que nos salvou. E se esse grupo que se reúne aqui nesse domingo ensolarado, maravilhoso, onde tem gente no lago, tem gente na piscina, fazendo figa em vocês, né? Tem gente na praia, tem gente já preparando o churrasco para daqui a pouco, tem gente já preparando o frango assado, whatever. E se esse grupo aqui, olha, entendesse, eu fui chamado para Cristo, não foi para receber um carimbo no meu passaporte, dizer, Manuel, a porta do céu está aberta para você, quando você chegar lá, você dá uma carteirada que você entra, pá, esquece. Não, Manuel, esse carimbo é reproduzível. Passe isso para a vida de outros, passe isso para a vida de alguém, Manuel. Passe isso para a vida de alguém, passe isso para a vida de alguém. E se eu entender, e se esse grupo aqui entendesse isso? Irmãos, uma vez eu estava estudando, e eu termino com isso, a expansão do comunismo na China. E eu li uma frase do Mao Tse Tung que ficou gravada no meu coração. Ele disse o seguinte: dá-me 20 homens que não tenham outro compromisso no mundo, a não ser com a causa do comunismo, e esse pequeno livro, e eu ganho o mundo com ele. Entenderam? E se... E ele não errou muito não, porque é a maior nação comunista do mundo. Dá-me 20 homens que não tenham outra coisa na vida a dizer, eu estou comprometido com você e com os ensinamentos desse pequeno livro. E eu ganho o mundo com esses 20 homens. E se, what if, nós aqui decidíssemos a não ter outro compromisso na vida? Entenda, eu não estou dizendo para você virar pastor, esses negócios, não é isso, não é essa coisa de igreja, é de vida. What if eu e você entendêssemos que nós não temos nenhum compromisso para além, todos nós temos diversos, mas nenhum para além do fato de que Deus nos chamou para chamar outros? O que aconteceria com essa igreja? Ou se você está aqui me visitando e me vendo pela alguma forma que nós estamos transmitindo esse culto, o que aconteceria com a sua igreja? Se todos, porque eu creio, como aquele líder, que se Deus colocar em um lugar um grupo pequeno de pessoas que não tenham outro compromisso na vida, a não ser dizer, Jesus é meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, eu vou viver para Ele, eu vou ser o que eu puder ser na vida, onde Deus me conduzir. Esse grupo transforma a história deles. Amém? Você fecha seus olhos um pouquinho comigo? E pensa numa coisa que eu vou te falar. O pessoal que toca não precisa vir tocar agora não, porque eu quero que vocês também pensem nisso. Mas feche os seus olhos e me ouça, por favor. Eu falei sobre e se. What if?
E eu quero terminar fazendo a mesma pergunta. E se você tomasse uma decisão nessa manhã? Como é que poderia ser o resto da sua história? E da história das pessoas que fazem parte da sua história? Se você tomar uma decisão nessa manhã, o que pode acontecer com a sua família? Com seus amigos? Com a sua igreja? Só que para essa eu queria uma resposta. Eu queria uma resposta de vocês. Vocês estão pensando, fica aí de olhos fechados e pensa. E essa resposta eu queria, não é para gente que não anda com Jesus, não. Eu queria para os membros dessa igreja, eu queria para os líderes da igreja que estão aqui. E se você tomasse a decisão agora de sair do seu lugar e vir aqui na frente, para nós encerrarmos esse culto junto orando, como quem vai dizer: tem áreas na minha vida que eu preciso ir se. O que será que aconteceria? Então está feito o convite. Se você tiver coragem e entender que precisa, eu quero te chamar a vir aqui à frente. E se você, que já é crente há tantos anos, e se você que é presbítero nessa igreja, diácono, você que é líder de alguma coisa, e se você que está aqui só passeando, e se você entender que não foi somente eu que falei com você, que foi a minha voz, mas que tem algo de Deus misturado nesse negócio, e se você simplesmente entender isso? E se você, mais uma vez, e vocês podem ocupar esses espaços vazios aqui, para o pessoal vir para frente, podem vir para cá, se for preciso, sobe até aqui no púlpito, isso é igreja, é casa nossa, vem para perto. E se você que já ouviu tantas vezes uma coisa assim, mas nunca teve coragem de se levantar, porque fica pensando que não precisa, porque fica pensando que os outros vão ficar olhando para você, e fica pensando, será isso? E se você hoje disser o seguinte: hoje vai ser diferente, eu levanto e vou, não importa. E se? O que será que vai acontecer com a sua história? O que será que vai acontecer com a sua vida? Porque vir aqui à frente, é verdade, não tem poder mágico nenhum nisso. O que tiver acontecido já aconteceu, lá no banco, quando Jesus estava falando com você. Quando o Espírito de Deus já estava trabalhando na sua vida, já aconteceu. Nós estamos aqui para dizer que juntos nós entendemos isso. E eu estou aqui com você dizendo assim: e se eu entender que eu preciso me dedicar mais ao meu ministério ainda? E se eu entender que eu preciso aprender a trabalhar alguns pensamentos que vêm na minha mente? Eu estou aqui com você dizendo para mim também: e se? Porque não será fácil. Aquela mulher do filme, ela teve que ser humilhada. Na corte, o homem apresentou documentos que falavam que ela era uma mentirosa. Mas ela teve que ficar firme, dizendo: e se eu me calar? O que as gerações vão dizer lá para frente? Irmãos, e se nós que estamos aqui na frente, realmente decidirmos que isso aqui pode ter um poder tão incalculável que nenhum de nós imagina, e se isso realmente for o que tiver no nosso coração, como é que eu vou chegar em casa e vou abraçar minha esposa? Como é que eu vou olhar para os meus filhos? Como é que eu vou tratar meus amigos? Como é que eu vou realizar negócios? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou tratar a minha igreja? Como é que eu vou tratar o meu chamado? Como é que eu vou tratar aquilo que Deus está colocado na minha mão, pequeno ou grande? Agora é a hora que você começa a orar e fale com Deus. É a sua vida, Deus tratou com você, cada um de nós de uma maneira singular. Não tem nada massificado aqui. Eu não estou dizendo para vocês aplicarem a mesma norma a todos. Eu estou dizendo que Deus falou com cada um de nós da maneira bem única do nosso coração. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, obrigado pela Tua voz que ecoa no coração de cada pessoa que está aqui. E se, Senhor, nós formos pessoas que entendem que os nossos encontros
tem algo que é sobrenatural, porque não está aqui para nós tocarmos nem vermos, mas está presente, muito mais palpável que isto. Glórias ao teu nome, Senhor, porque o teu Espírito fala conosco, porque o Senhor nos usa, porque o Senhor, ó Deus, distribui a tua graça sobre os teus filhos, porque o Senhor move os corações, porque o Senhor enche a nossa mente, porque o Senhor desafia conceitos. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor desafia, Senhor, padrões de existência que nós fomos criando, sem pensar, e se Deus tem algo mais? E se Deus não me quer assim? E se Deus quer que eu seja de outra maneira? E se? Obrigado, Senhor, porque nessa manhã tão linda lá de fora, tem algo lindo acontecendo aqui dentro. Tem algo lindo acontecendo no meu coração, no coração de cada pessoa aqui. Porque nós estamos dizendo, e se nós crermos que essa mensagem do Evangelho é poderosa? E se nós crermos que a minha vida tem valor? E se nós crermos que aquilo que eu faço, falo, tem influências? E se, Senhor? Senhor, traz arrependimento sobre cada um de nós aqui, por termos vivido sem pensar, e se? Traz arrependimento, Senhor, não aquele arrependimento que dói para matar, o arrependimento, ó Deus, que dói sim, mas dói para reconstruir, dói para chamar novamente, dói para atrair. E se, Senhor, nós entendêssemos que esses adolescentes precisam de gente de Deus em casa, será que aquele número de 20 ontem não seria 40, Senhor? Será que os nossos filhos estariam fazendo todo tipo de esporte pensado, imaginável, menos estar na presença de Jesus com os pais em uma igreja? E se, Senhor, nós entendermos, será que as nossas orações seriam só para benzer uma comida, Senhor? Ou seria realmente para te adorar, para trazer o Senhor para a nossa casa, para fazer os nossos filhos entenderem a adoração pelo que temos, para abençoar, para te agradecer, para dizer, Pai, obrigado. E se, Senhor, nós entendêssemos que a tua graça está sobre nós, será que nós não teríamos mais palavras de louvor, de adoração? E se, Pai, nós entendêssemos que quando estamos aqui no culto, nós nos reunimos para glorificar o teu nome, será que nós ficaríamos de braços cruzados, Senhor? De boca fechada, com olhar de reprovação? Será, Senhor, que nós ficaríamos aqui como quem está contando minutos para as coisas acabarem, porque está chato, porque está entediante? E se nós entendêssemos que o Senhor, Criador dos céus e da terra, dá a nós, esse povinho aqui, o direito de te adorar, será que nós faríamos assim, Senhor? Será que nós cantaríamos com o desprezo que cantamos? Será que nós oraríamos com o descaso que oramos? Será, Senhor, que nós não nos prostraríamos como se fosse a coisa mais preciosa da nossa vida? O momento mais único da nossa história, Senhor. E se nós entendêssemos que ministrar ao Senhor é privilégio de poucos, será que tocaríamos como tocamos, cantaríamos como cantamos, ministraríamos a palavra como fazemos? Senhor, mas eu posso terminar a minha oração não com um e se, porque eu tenho certeza. Porque se eu dissesse, e se alguém aqui hoje de manhã se converter? Não é converter de quem estava no mundo, Senhor, converter gente crente que precisa converter ao Senhor, porque o Senhor disse, se o meu povo se converter, é povo do Senhor que precisa. É gente que está religioso, é gente que está apegado em dogmas, em coisas que não tem vida. E se esse povo for convertido a Ti? Eu sei que isso vai acontecer aqui agora de manhã, porque é o Senhor que faz, é para o Senhor, é a Tua honra, é a Tua glória, é o Teu Espírito, eu sei que está acontecendo, louvado seja o Teu nome. Mas eu não vou terminar dizendo assim, e se, Senhor? Pai, eu sei que ainda só uma mão cheia de pessoas tiverem entendido essa mensagem, a nossa igreja vai tomar uma outra direção, Senhor. A nossa igreja vai tomar uma outra direção.
Em parte porque a tua palavra diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nós somos muito mais do que isso. Segundo, Senhor, porque o nosso Senhor Jesus Cristo com 12 homens marcou a história. Na China, um número pequenino de missionários escondidos criou a maior igreja subterrânea, underground, não no sentido de túneis, mas de ter que viver escondido da história, Senhor. Então eu sei, eu posso dizer, Senhor, se tiver levantado pessoas aqui hoje nessa manhã, os nossos lares serão melhor. Vai ter menos divórcio, Senhor, vai ter menos meninos chorando, vai ter menos menino com vontade de suicidar, vão haver menos crianças com problemas emocionais que precisam de terapia numa idade tão tenra, tão jovenzinha, Senhor, porque não tem afeto, não tem carinho, não tem paternidade, não tem maternidade adequada. Vai haver mais homem honesto, Senhor, que ao andarem pela rua, as pessoas vão dizer, é honesto. Os amigos não terão medo do negócio realizado, porque não vai ter menos gente passando a perna nos outros. Vai haver menos traição conjugal, Senhor. Vai haver menos mentira. Vai haver mais dedicação. Vai haver mais gente que olha para os outros com bem, Senhor, do que olhar julgando e pesando as pessoas com palavras difíceis. Vai haver gente de língua mais leve, de lábios mais apropriados para falar palavras de amor, mais abraço e mais abraço com significado de abraço, Senhor. Senhor, eu termino o nosso encontro aqui, todos nós aqui na frente, como pessoas que necessitam de entender que há algo muito maior, Senhor. E não é essa coisa neurótica de crente, de ficar inventando coisa megalomaníaca. Não, há algo maior, porque há uma vida mais excelente para ser vivida. E essa excelência da existência que o Senhor tem para nós, ela é incalculavelmente maior e melhor do que o que nós temos agora, se o meu povo entender isso. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que respondeu. Espírito de Deus, agora eu peço ao Senhor, eu intercedo. Porque teve um dia que um homem reclamou, eu estou sozinho. E o Senhor disse, não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, que permanecem fiéis. Então eu intercedo por esses e peço graça, favor, bênção do Senhor sobre eles, ó Deus. Força para lutarem contra as coisas que virão, as oposições que aparecerão, os desejos que vão brotar novamente, os convites imorais, as propostas indecentes, as seduções sutis. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu estendo as minhas mãos sobre eles, e eu os abençoo com a bênção que é do Senhor. Irmão querido, essa bênção é de Deus para a sua vida. Irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre cada um de nós levante a sua face e nos dê a paz, shalom, uma paz plena. E a paz de Deus que excede todo entendimento, guarde, irmãos queridos, a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. E você seja abençoado do alto da cabeça, a planta dos seus pés. No nome de Jesus, você pode dizer amém? Agora nós podíamos fazer uma coisa.